Gente, muito obrigado. É meu retorno aqui. Já tive ano passado no primeiro congresso. Está escutando bem, não está aí? No primeiro congresso daqui da gente. Hoje eu trago um tema distinto. Nós vamos falar sobre algo que está muito em foco para todos os alunos de direito penal, principalmente nesse momento político de um lado é um extremo, o outro lado é outro extremo, os dois querem se matar, e isso envolve o direito em tudo, né? E devido a um fato político expressivo, nós temos também o Supremo discutindo agora de forma veemente o cumprimento de sentença após o segundo grau. Seria um cumprimento de sentença antecipada. Para isso, eu vou fazer uma comparação, gente, com os Estados Unidos e com alguns países do mundo, se a gente puder passar por isso, e tentar entender um pouco do nosso próprio processo penal, desse próprio direito constitucional que nós temos, para que vocês possam construir a própria opinião, tá? Eu não vou aqui de forma nenhuma dizer qual é a minha opinião. Eu acho que eu principalmente preciso de fugir da política, e vocês vão ver que esse tema ele é bem problemático. Levando em consideração que o tema é problemático, eu trouxe alguns dos maiores problemas desse caso, tá? Para isso, eu começo falando um pouquinho do meu histórico, mas já fui muito bem apresentado, graças a Deus, e a gente não tem nem muito o que falar. Mas eu tive a oportunidade de advogar nos Estados Unidos na equivalente à Defensoria Pública do Estado de Nova York, que é a Prisoners Legal Service de Nova York. Lá eu tinha, pelo meu perfil até de imigrante, de brasileiro, muito contato com os presos. Os encarcerados eram muito tratados por mim, até pelo fato de eu ter uma proximidade muito maior com o espanhol do que eles. E eu consegui ver coisas arrepiantes nesse sentido. Eu cheguei a ver casos de gente que era americana, mas o governo não sabia que ele era americano. Ele não tinha como provar que era americano, até a gente conseguir fazer um processo, por exemplo, para ele provar que era americano. Porque senão o país ia deportar o próprio cidadão. Imaginem só o absurdo que isso seria para o Brasil. O Brasil deportando um brasileiro. E nesse caso, ele era americano nato e filho de imigrantes. Portanto, ele era a segunda geração já nos Estados Unidos. Um dos maiores absurdos que eu cheguei a ver lá foi a violação de correspondência. Advogado preso. A gente muito fala aqui, né? Ah, poxa, o preso está tendo muito acesso, está tendo isso, está tendo aquilo, o advogado pode isso, o advogado pode aquilo. Mas a gente esquece, gente, que esse sistema ele é feito para proteger as pessoas boas. E ele sim tem falhas. Assim como todo processo e todo procedimento operado por seres humanos. Nós vimos agora uma participação do professor Emerson Castelo Branco em um processo do qual o sujeito ficou, salvo engano, 5 anos, foi isso, gente? 5 anos preso, né? Ficou 5 anos preso sendo inocente. A prova mais forte contra ele era uma prova pericial, no qual a perícia indicava que a altura do acusado era diferente do réu. E mesmo assim ele foi preso, né? Professor, isso é um absurdo. É um absurdo. Agora, de todos os casos de acertos que nós temos, seria impossível até para uma máquina não errar. Eu preciso de levantar a vocês uma questão que às vezes passa invisível para o aluno, né? O papel do Ministério Público. Principalmente porque nós estamos muito acostumados aqui a assistir o bom e velho Netflix, né?
Quem nunca, né? A pior coisa do Netflix é quando você coloca lá no seu story sugestões. Vem 8.000, você não assiste nenhuma e vai dormir, né? Mas todo mundo acaba assistindo aqueles seriados chamados Suits, ou então algum filme parecido, né? E aí você vê aquele sujeito do Ministério Público louco para condenar. Meu Deus do céu, eu tenho que condenar esse cara. Custe o que custar, eu tenho que condenar. E a gente acaba achando que no Brasil isso é igual. Só que no Brasil isso é o oposto. O Ministério Público no nosso país, graças a Deus, ele tem uma independência tão forte que ele goza das mesmas garantias da magistratura. Tudo que serve para o juiz serve para o promotor. Portanto, ele é o titular da ação penal, ele é aquele que é responsável por fazer a petição inicial do processo penal. A petição inicial do processo penal é chamada de denúncia, feita essa pelo promotor de justiça. E às vezes as pessoas acham que o promotor de justiça está vestido de Batman, né? Ele está lá, justiceiro, quero exterminar o crime e salvar o planeta, né? E nada tem a ver, gente. Nada tem a ver com isso. Ah, professor, mas eu já vi promotor perseguindo gente. Meu amigo, eu já vi até galinha perseguindo cachorro. Nesse mundo tem de tudo. É a regra? Não. Não é a regra, gente. O Ministério Público aqui, ele é um filtro entre a polícia e o judiciário. Alguns inquéritos policiais, do quais o delegado jura de pé junto que o sujeito é o bandido. O Ministério Público pede o arquivamento do inquérito policial, sequer propõe, sequer pede para que o juiz inicie uma ação penal. Outras, o delegado estica lá no relatório dele e coloca tudo. E você vê o Ministério Público fazendo a denúncia, ó, por um crimezinho, um negocinho desse tamanho. E muitas vezes você vê o Ministério Público fazendo esse filtro da delegacia de polícia para o judiciário, e durante o processo penal, ele pede a absolvição. Como assim, professor? Sim, é isso que você escutou. O promotor de justiça, quando ele pede uma ação penal, e para quem não sabe o que é uma ação penal, gente, é igual ou praticamente, talvez seja uma comparação ruim, mas para forma ilustrativa, ele é um inquérito policial, só que em vez de ser presidido pelo delegado, ele é presidido pelo juiz. E nesse cabe ampla defesa e contraditório. Por favor, alguém me lembra de eu falar ampla defesa e contraditório do processo penal, que eu quero não fugir desse rumo agora, mas eu preciso de esgotar esse tema. E aí o promotor de justiça pede para que a justiça investigue aquela pessoa, só que investigue aquela pessoa dando todas as oportunidades possíveis de que ela dê a versão dos fatos. É por isso que a regra no Brasil é que a pessoa responda ao processo em liberdade. Ah, professor, fulano foi preso, uma semana depois ele foi solto. Exatamente o que você falou, ele foi solto, ele não foi absolvido. O juiz achou que, para responder ao processo, ele poderia fazê-lo de uma forma diversa do que da prisão. Ele vai ficar preso quando houver, por exemplo, receio fundado de que ele vai fugir ao processo penal, à aplicação da lei, que ele é um réu reincidente perigoso à sociedade, como, por exemplo, um Fernandinho Beiramar. Você pode deixar um Fernandinho Beiramar responder liberdade? Não, o sujeito tem uma folha corrida do tamanho do mundo. É muito complicado isso, é muito complicado. Nós estamos vendo hoje nos jornais, eu vim acompanhando esses dias, e um colega, inclusive, foi chamado para o caso, de um sujeito que estuprou uma menina de 15, 16 anos, é? 15 anos, né? Botou para dentro do carro.
levou para um motel, né, e forçou uma série de coisas absurdas, roubou e, salvo engano, espancou também. O cara respondia por tráfico, receptação. Ele era bem, né, então uma fichazinha boa. Professor, mas por que ele está solto? Se você acabou de falar que o reincidente pode ser preso. Gente, porque sequer uma sentença tinha contra o sujeito. E aí é um dos grandes problemas. É a pessoa não ter uma decisão judicial contra ele. Então ele respondia a vários processos, mas não estava preso. E aí eu vou dizer para vocês, um dos maiores responsáveis para que esses processos não andem, chama-se CNJ. Vocês acreditam nisso? Que o CNJ é ruim para a gente? Não de todo, e nem todo mundo é tudo, nem de ruim e nem de bom. Mas eu vou dar um exemplo para vocês. Um colega meu passou foi empossado, no final do ano passado, para juiz de direito no estado do Maranhão. Assumiu lá como juiz. A primeira coisa mais bacana que ele fez foi vestir a toga. A segunda foi assinar o terceiro despacho. A terceira foi ver a meta do CNJ. E a quarta foi chorar. Bem-vindo ao mundo real. Por quê, professor? O o Tribunal de Justiça do Maranhão colocou uma meta para ele de 110 processos julgados mês. Não tem funcionário, tem um assessor, tem 2 técnicos, tem um oficial de justiça que se divide por 18 mil comarcas. Já pensou que legal? Aí você tem que julgar 110. Aí ele tem um processo que é de milícia, que tem 20 policiais envolvidos e 10 cidadãos comuns. Vocês acham que demora quanto tempo só para analisar esse processo? Ele teve que pedir à Câmara dos Vereadores o salão emprestado para poder fazer a audiência de oitiva desse pessoal. Porque era, como diz o Matuto, uma carrada de gente. Quanto tempo vocês acham que demora para fazer uma sentença dessa? De 30 pessoas? Eu acho que eu ia demorar uma vida, né? Porque só para ler os testemunhos, alegações finais, botar o baralho, começar pelo primeiro, terminar pelo último, fazendo dosimetria da pena, meu amigo. Se eu não saísse doido, era bem pertinho. Aí qual é o problema? Esse processo está ficando lá embaixo da fila dele. Porque ele tem que bater a meta mensal de 110. Aí ele pega tudo que é de juizado especial. Comprei o celular, não recebi, furou não sei o que lá, companhia aérea, não sei o que lá. E sai sentenciando, porque é voado, 9.099,95, meu amigo. Princípio da informalidade. Pediu informação, voltou, pega e pau. Sentenciou. 110, bati a meta, sou um bom juiz. E o processo importante, que é de pacificação social, que envolve milícia, ele não consegue julgar. E se ele for parar os processos de juizado especial para bater meta e for fazer o processo de milícia, o que acontece com ele? Procedimento administrativo disciplinar. Ah, mas o direito penal é fragmentário, é última ratio, ele só deve atingir os bens mais essenciais, ele tem como padrão a pacificação social. É massa? Eu li isso também. Mas e aí? Como é que bate os 110? Vocês estão entendendo a matemática como ela é muito diferente da realidade, gente? E aí o Ministério Público muitas vezes pede a absolvição do sujeito que ele pediu para o juiz investigar e o juiz faz o quê? Condena. Muitas vezes o promotor de justiça de primeiro grau está lá como um sanguinário. Acontece, o ser humano é passível de emoção. E aí ele está lá como sanguinário. Você recorre e vai para o segundo grau. É um grupo de juízes mais experiente que o juiz de primeiro grau, chamados de desembargadores. Os promotores de justiça de segundo grau são chamados de procuradores
de Justiça, porque ninguém sabe ao certo os nomes do Ministério Público, né? Isso é fantástico. Todo mundo sabe juiz, desembargador, ministro. E aí vai para o procurador de justiça. Gente, o procurador de justiça, de alguma forma, está amarrado ao promotor de primeiro grau? Hein? Quem acertar não ganha nada. Pode falar. Não, gente. O procurador de justiça pode ir 100% contrário ao do primeiro grau. Ele tem 100% de independência. Por isso que eu não gosto, e eu pediria que vocês não lessem matérias de jornal, e sim lessem o projeto de lei anticrime. Uma lei cria 30 crimes. Nunca aconteceu na história do Brasil. Eu acho que já diz muito, não diz? Uma lei, 30 crimes, passar com facilidade no Congresso Nacional. Eu nunca vi deputado fazendo lei para se matar. E aí passa 30 crimes que atingiriam os ricos e opressores e não sei o que lá. Será que é assim, gente? Será que realmente é assim? Ou se estão deixando levar por emoções, que aí é o problema do momento? Se perguntem isso, gente. Se perguntem isso. Leiam o projeto e criem as próprias conclusões. Melhor do que você já ver uma resposta bonita e bem fundamentada que induz a um pensamento, é você ler o projeto de lei e tirar a sua conclusão. Portanto, o Ministério Público aqui no Brasil, gente, ele é 100% independente. Ele é um filtro entre a polícia e o juiz. E o juiz, ele é juiz natural. Alguém tem ideia do que é isso? Uma das garantias da sociedade, e não é da pessoa juiz, é o princípio do juiz natural. Ou seja, aqui já tem um juiz titular, não tem? Se eu cometer um crime contra a vida do Caio, né, Caio? Dou 10 tiros de 9 milímetros no tórax e face do Caio, faço uma reforma, né? Eu já sei quem é que vai me julgar, gente. Ah, mas o crime ganhou repercussão na mídia. Vai continuar sendo o mesmo juiz. Ah, mas o crime abalou a sociedade. Vai continuar sendo o mesmo juiz. Ah, mas o crime foi insignificante. Vai continuar sendo o mesmo juiz. Já pensou se fosse o contrário? Matei o Caio na frente de todo mundo dentro da FVJ. Pronto, vamos chamar o juiz Batman e vamos dar uma resposta para esse caso. Aí pinçava o cara e botava ele lá para julgar. Olha o absurdo. Esse princípio do juiz natural nos protege, gente. Olha como é fantástico. E aí, eu agora queria que passasse, por favor, o slide. Eu vou entrar um pouco, eu já falei isso a vez passada, mas eu vou falar novamente, porque eu acredito ser muito relevante o histórico da Albany Law. Foi por isso que eu tentei muito entrar nessa instituição. A Albany Law conseguiu ter grandes ex-alunos, desde o presidente da República, ministro do Supremo americano, inclusive o atual governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, é ex-aluno da Albany Law. E algumas coisas dos sistemas mundiais democráticos são iguais. São iguais. Exemplo 1, artigo 5º da nossa Constituição. Não haverá crime sem lei anterior que o defina. Ou seja, cria o crime hoje, só se você cometer amanhã é que você será apenado. Exemplo clássico que eu dou para os meus alunos. O marido da Maria da Penha não caiu na Maria da Penha. Porque foi por conta do crime que ele cometeu e da comoção que ela conseguiu que foi feita a nova lei e popularmente apelidada de Maria da Penha. Mas a lei penal tem que ser anterior ao fato. Essa garantia é de quem? Da gente. Já pensou se... Vou dar um exemplo bem popular agora. Eu fiquei descobrindo agora que tem uma bandidagem chamada brisadeiro, que é um brigadeiro de maconha.
Aí você chega lá na festa, tá o sujeito comendo brigadeiro, com a barba escorrendo, olhando pro céu, sem se mexer, né? Maconha. Aí eu fiquei sabendo disso, que existe esse danado desse negócio chamado brisadeiro. Aí digamos que maconha não seja crime no Brasil, eu vou pra festa e como o diabo do brigadeiro. Amanhã vem uma lei dizendo que brigadeiro de maconha é crime, eu vou ser preso? Olha o absurdo que seria isso. Porque quando eu tomei aquela atitude estava dentro da lei. Por isso que esse princípio, essa garantia é aceita em diversos países. Porque ela vai poder dar previsibilidade e garantia jurídica ao cidadão de bem, que faz tudo dentro da lei. Ah, professor, então você acha o que do marido da Maria da Penha? Que era para ter sido punido da Maria da Penha, mas não pode. Não pode. Não pode. E a garantia não é dele, a garantia é nossa, mas o sistema produz erros. Todos os sistemas do mundo, tudo, até de feitura de bolo, produzem erros. São minimizados e mitigados sempre que nós podemos. Produzem erros. Não existe sistema perfeito e o ser humano ainda não inventou um sistema melhor do que o nosso. Brasileiro, eu vou mostrar para vocês. E aí, outro princípio que norteia o direito mundial penal é o da retroatividade in melius. O que é a retroatividade in melius? A lei penal nasceu hoje, mas ela pode produzir efeitos para antes do seu nascimento, se ela for mais benéfica ao réu. Vou dar um exemplo novamente com o Caio. Caio come brisadeiro hoje. Hoje, maconha é ou não é crime? É crime, não é contravenção, é porque a pena é mínima, para não dizer zero. Mas maconha é crime. Caio come brigadeiro, está respondendo lá o processo dele até tentar a transação, ou seja lá o que for, enfim. Está respondendo o processo. Passa uma lei amanhã dizendo que maconha não é mais crime. Aí vou lá eu, professor Alex, pego o brisadeiro. E aí, Caio, quer um pedaço? Não, estou preso. Como é que pode ele fazer a mesma coisa que eu, com 2 dias de diferença, eu estar livre e ele preso? Existe justiça nessa medida? De forma nenhuma. Portanto, quase todos os sistemas democráticos do mundo fazem com que a lei penal retroaja. E aí eu até postei no meu Instagram, o governador do estado de Nova York publicou essa lei legalizando a maconha para uso recreacional até 56 gramas e retroagiu ao tempo a 150 mil processos penais. 150 mil processos penais. Retroatividade in melius. Aceito no mundo todo. Aí a gente começa a comparar as coisas, né? Pode passar, por favor? Para vocês terem a dimensão da Defensoria Pública do Estado de Nova York, esse dado aqui é de 2017, eu acho. Eram 51 mil presos no estado de Nova York. 51 mil. A Defensoria Pública do Estado de Nova York representava mais de 10. Então, vocês têm ideia do volume de processo que passa por uma defensoria dessa, só de gente já presa, não é processo em andamento. 10 mil só de gente já presa. E aí, gente, esse tema eu vou querer que vocês, por favor, participem comigo. Eu quero que a gente vá construindo o tema e que vocês comecem a despertar o olhar de vocês para algumas situações que talvez estivessem passando de forma despercebida. Porque é tão bom e é tão comum que a gente não vê. Ponto crucial, gente. Eu quero fazer uma diferenciação entre a Constituição brasileira e a Constituição americana. A Constituição americana vem da história americana, já contei para vocês a história americana, vou trocar em miúdos e resumir em meia dúzia. Os Estados Unidos
as pessoas de grande monta fugiam lá do norte da Europa, Irlanda, Inglaterra, etc., para ir para um país livre. Viajavam de navio por volta de 4 meses, morria quase 50% no mar. Eles foram para o lugar onde o frio dá menos 20 graus do que o frio mais rígido da Inglaterra. Morria mais outro bocado. Eles foram para lá fugindo, sabe de quê? 20% de imposto para a coroa. Por conta de 20% dos impostos, do dinheiro que eles ganhavam, que eles tinham que pagar, eles fugiam para um país novo chamado Estados Unidos. E para isso tiveram que matar índio, fizeram amizade com tribos rivais, uma das tribos que ensinou eles a plantar, e daí veio o chamado Dia de Ação de Graças, e como comemoração por terem matado a tribo rival. Foi muito amor, né? Então imaginem só a grandiosidade da independência que eles lutavam para ter. Por isso que hoje nos Estados Unidos cada país funciona de forma independente. Quem é que já não ouviu? Tal estado tem pena de morte, tal estado não tem pena de morte. Todo mundo já ouviu isso, né? A independência legislativa estadual é absurda. Eles podem legislar por tudo. Para vocês terem ideia, na Flórida, se você for maior de 21 anos, você só usa o capacete na sua moto se você quiser. Morrer, morreu. Ema, ema, ema. Cada um com seus problemas. Olha só o nível de independência que a cultura deles leva eles a ter isso. Por isso que alguns estados, como o Texas, você vai na padaria, compra meia dúzia de pão, queijo, presunto e sai de lá com um fuzil. Ô, rapaz, fuzil bonito, me dê um, por favor. Aí bota aqui do lado da sacola do pão. Professor, mas pode comprar fuzil no Texas? Meu amigo, você só não pode portar de forma velada. Você tem que portar de forma ostensiva. Você tem que mostrar que está armado. Então você pode sair para passear com o seu poodle e um fuzil? Pode. Inclusive, um dos atentados que houve lá no Texas, o cara que estava passeando com o poodle dele e um fuzil, viu o cara correndo e meteu bala nele. Já no estado de Nova York, você consegue comprar uma arma longa. O fuzil você precisa de algumas restrições, mas são poucas. Agora, você não consegue comprar uma arma curta, uma pistola. Por quê? Porque no estado de Nova York, eles entendem que se você comprar uma arma pequena, você pode usar de uso velado e ninguém vê. Bota aqui debaixo da blusa, dentro do calça, pá, sai armado. Ou seja, muito mais propício para você fazer um crime, cometer um crime, se você tiver uma arma curta, do que se você tiver uma arma longa. Ou você está com guarda-chuva ou com fuzil, né? Basta pisar na rua. Aí todo mundo fala, que casa linda, que não tem muro, é porque tem uma véia lá com uma 12 na mão, na hora que você botar o pé na porta, ela mete o dedo no negócio, sai pipocando tudo, e o povo batendo palma. Ah! É desse jeito, é desse jeito, é desse jeito. Tá achando ruim? Não pula o muro, não entra na casa. Essa é a visão americana da coisa. É impressionante a diferença cultural, mas por quê? Porque desde as origens eles sempre mataram a tudo e a todos. Eles sempre lutaram, inclusive contra o próprio governo, para poder ter a independência que eles têm. E só existiu um governo federal lá para poder combater a invasão da Inglaterra. O rei chegou, não, meu amigo, é tudo meu, o senador é meu, a terra é minha. Epa, negativo, pai. Aqui é nós, fomos nós que matamos os índios, que passamos fome, fiquei 4 meses no navio para não pagar 20% para você. E aí veio o quê? A segunda emenda, a Constituição americana. Criaram um governo federal com poderes mínimos, com competência legislativa mínima. O governo federal americano praticamente só legisla sobre imigração e guerra.
Tudo é dos estados. Exemplo, Trump saiu do Acordo de Quioto de poluição internacional, não foi? 45 dias depois dos 50 estados americanos, 38 tinham aderido ao tratado de forma individual. Mudou alguma coisa na vida do americano? Zero. O governo americano federal muda alguma coisa pro americano? Zero. Por isso que o índice de abstenção, de falta na eleição presidencial lá é tão grande, que o americano está se lixando para quem é o Trump. Agora, para prefeito e governador, aí o povo se estapeia. Sai para o meio da rua, dando limonada, fazendo propaganda, vote no meu candidato, ele é o melhor, ele é o melhor. Como eles têm essa independência estadual muito grande, a polícia lá é estadualizada e municipalizada. Existe a polícia da cidade de Aracati. Imagina a dinâmica que isso não daria para a gente. Se cada prefeito pudesse constituir a própria polícia, ia ajudar muito, gente. Graças a Deus, as competências jurídicas das guardas municipais estão sendo alongadas. Que é a polícia do dia a dia. É a polícia do dia a dia que está perto da gente. Eu acho lindo a Polícia Federal. Ela é super, mega, ultra importante. Agora, houve uma greve da Polícia Federal. Você diz o quê? Droga, ia tirar meu passaporte. Greve da Polícia Militar. Meu amigo, corre para debaixo da cama e tu se esconde. Que o babau vem aí. Alguém lembra da greve que houve da Polícia Militar? Foi ou não foi o pandemônio? Hã? Fechou o comércio inteiro. Até a igreja. Aí é a treva mesmo, viu? Aí é a treva, viu? Portanto, gente, quanto mais próximo da gente, mais importante. Eu não posso dizer melhor, porque não existe polícia melhor ou polícia pior. Todas têm um papel demasiadamente importante. Todas. Da guarda municipal, a seja lá quem for. Agora, o policial bom é o policial que está do lado da gente. Não quer nem saber a cor e o nome, não. É por causa da PM que a gente está aqui conversando hoje. E de uma série de outras instituições que também trabalham na forma delas. Tá? E aí, por outro lado, nós temos a Constituição de quem? Nozes. Brasileira. Qual foi o ano que ela foi promulgada? Só fera. 1988. Olha aí, tem até o A mais aí, né? Nem A, né? Gente, qual foi o momento histórico anterior à nossa Constituição? Ditadura. Portanto, você vem de um regime de exceção, e aí te dão um papel e uma caneta e fala assim, escreve o que tu quer assegurar. Meu amigo, o cara escreve o papel com força. Porque ele vai botar tudo o que ele quer. Ele está vindo de um trauma, então te dando um papel para tu mudar o trauma, tu vai fazer o quê? Não, deixa eu ser econômico. Direito à vida, à escola, passar bem bom dia. Não vai não, meu amigo. Olha, o nosso artigo 200 e pouco diz o colégio Dom Pedro II pertence à União. Isso é ranço o nome disso. É ranço, precisa de um papel constitucional dizendo que é um dono do colégio. Isso muda o quê, pelo amor de Jesus Cristo, na vida da gente? Se o dono é a União, é Marte, é Plutão. Eu ia deixar de dar palestra aqui hoje? É ranço. É ranço. Se você for ver os comandos do AI-5, pode entrar na casa de qualquer um de madrugada, sem mandado judicial, não sei o que lá. Se você for ver o nosso artigo 5º, é o contrário. Só pode entrar na casa do nascer ao pôr do sol com ordem judicial. Ranço. Ranço. Já pensou, tu não pode cumprir uma ordem judicial de noite, ó. Não, deixa o bichinho acordar. Dormiu, pai? Ô, bom dia. Desde preso. Ranço. 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 Qual é o outro ranço?
os municípios não podem ter polícia. Porque senão ia acontecer o quê? O prefeito ia botar a polícia dele e instaurar a ditadura na cidade dele e dizer quem manda aqui sou eu. Por quê? Tá achando ruim? Esteja preso. Pronto. E aí fizeram o quê? Asfixiaram o poder dos municípios, o poder próximo da gente. Nós tínhamos passado por uma independência de um pedaço do nosso território chamado Uruguai e uma ditadura. Fizeram o quê? Vamos concentrar tudo em Brasília para poder segurar o pessoal dentro de casa e vamos evitar uma nova ditadura. Aí vem uma Constituição desse tamanho, rígida, prolixa, dura, garantista, com 1 milhão de nomes, 1 milhão de qualidades maravilhosas, diga-se por sinal, mas que fala muitas coisas que talvez não sejam tão importantes, como o Colégio Dom Pedro pertencia à União. Né? Entenderam, gente, o porquê que a nossa Constituição é tão diferente da Constituição americana? A Constituição americana... É claro, são povos diferentes, são histórias diferentes, são momentos políticos diferentes. A nossa Constituição municipal, federal, também é chamada de carta política, para marcar a diferença entre e pós-ditadura. Nunca mais vocês esquecem direito constitucional, né, agora? Então, todas essas características asfixiaram o poder legislativo dos estados, que não podem legislar sobre quase nada, asfixiaram ainda mais os municípios e ainda criaram 2 polícias. Você é assaltado, liga para o 90. Alô, fui assaltado, roubaram meu celular. Aí vem a viatura, zona. Diga lá, cidadão, fui assaltado. Como é o cara, assim, assim, assado, ele começa a fazer busca. Aí ele volta, porque é igual rato, os bichos se escondem. Deu ruim. Achei não. Aí tu olha para ele e fala, mas vixe, o que eu faço? Ele, não, meu trabalho acabou aqui. Então agora vai lá para a delegacia, falar com um cara que está lá sentado, trabalhando com outras coisas, e diz tudo que tu disse para mim de novo. Aí tu registra um BO, e ele vai sair de lá para investigar. Aí dá certo, né? É tão comum para a gente que a gente nem vê que 2 polícias não fazem sentido. Polícia é polícia, meu amigo. Polícia é polícia. Aí o que os governadores fazem? De uma forma geral, independente de partido político, 10 mil vagas, concurso para a polícia militar. 1 ano depois, 700 vagas, polícia civil. Mas por quê, professor? Porque se ele anabolizar a civil, quem vai ser investigado é ele. Quem é que investiga? Polícia Judiciária dos Estados é a polícia civil. Aí ele pega, faz o quê? Estrangula, asfixia. E papoca militar na rua. Aí começa o fim. Aí começa o fim. Ranço de quê? Ditadura. Ranço da ditadura. Foi maravilhosa a nossa Constituição em uma série de aspectos, mas nada nem ninguém é perfeito. Estabelecemos o nosso início. Problemática número 1, nós agora vamos falar sobre o cumprimento de pena a partir do 2º grau. Agora eu quero todo mundo se matando, viu? De forma delicada. Vamos lá. Letra da lei maior, letra da Constituição Federal do nosso maravilhoso país. Ninguém poderá ser considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu não preciso nem descrever, só se eu fosse desenhar para você ler isso. Existe letra de lei mais clara do que essa? Problemática número 1.
É ou não é forte essa problemática? Como é que a gente vai aceitar o cara depois de uma decisão de segundo grau, que é uma revisão da primeira decisão, depois de uma primeira revisão ser considerado culpado, se está escrito em letra garrafal? É bem antes do Colégio Dom Pedro II. E aí? Me digam. Vamos lá? Sem jogar a cadeira, falem, por favor. Eu acho que não tem nem o que falar, né? De tão claro e tão explícita que a Constituição é. E esse é o aspecto mais forte e mais incisivo para quem defende o trânsito em julgado para cumprimento da sentença penal. A própria Constituição prevê de forma mais clara do que o possível. Só que nós temos vários outros problemas. Problema número 1. Algum dos nossos princípios constitucionais, ou algum dos nossos princípios constitucionais, pode ser usado ao extremo? Liberdade de expressão é talvez o direito mais amplo que nós tenhamos. Eu posso usar o meu direito de expressão sem limite? Eu posso fazer um discurso racista? Não. Portanto, nenhum direito que é assegurado pela nossa Constituição, ele pode ser utilizado em 100%. Olha como a coisa já começa a mudar. Nos Estados Unidos, como é que é? O chamado free speech, ou direito à liberdade de expressão, ele pode ser utilizado no 100%. Ah, eu odeio o judeu, morte aos judeus, eu quero que os judeus peguem fogo. Eu posso falar isso de forma direcionada lá nos Estados Unidos? Sim. Eu odeio branco, branco tem que morrer, tenho que tacar fogo no branco, eu posso fazer isso? Sim. Já é combatido pelo nosso direito constitucional. Eu tenho liberdade de expressão, mas ela não pode ser totalizada. Nenhum direito constitucional nosso pode ser totalizado. Já começa por aí. Já começa por aí. E para você que está assistindo o nosso programa, continua ligado que vamos para um breve intervalo e voltamos já. Problema número 2. Olhem só. 1988, qual foi o mês? 5 de outubro de 1988. Até eu errei, ó. Até 2009, portanto, por 21 anos, é a matemática? 21, não. Vocês fazem as contas depois. De 88 até 2009, era pacífico no STF. Ninguém nem titubeava, ninguém nem piscava. Era cumprimento de pena a partir do segundo grau. Pacífico. Pacífico. A partir do segundo grau, cumprimento de pena, até 2009. O STF tinha, inclusive, duas, não uma, mas ele tinha duas súmulas versando sobre esse assunto. Súmula de número 716, súmula de número 717. Está com dúvida? Lê. Vai atrás. As duas súmulas falavam exatamente isso. Partiu da segunda instância, algema no bandido. Professor, mas e o artigo 5º? Tenha nervo, a gente vai chegar lá.
Gente, provas são produzidas no inquérito policial ou no processo penal? Processo penal. O que nós produzimos no inquérito policial, nós chamamos de indícios. O que nós produzimos no processo penal é chamado de prova. Por quê? Número 1, existe a figura garantista do negócio chamado juiz. Número 2, nós temos ampla defesa e contraditório. Obrigado por lembrar. O que é a ampla defesa e o contraditório, hein, gente? Saber vocês sabem, mas escrever no papel talvez não. E aí? Ampla defesa. Um dos elementos é constituir o advogado, é ter acesso à defesa, mas, sobretudo, é de se manifestar sobre toda e qualquer coisa constante nos autos. Você pode se manifestar sobre tudo que você quiser. O nome disso é ampla defesa. A nossa ampla defesa é levada a um extremo tão grande e tão positivo, que sabe quem é que produz as provas do processo, gente? É o juiz. O juiz é que produz as provas do processo. Tem coisa mais fácil? Tu é acusado de um crime e fala, a arma não é minha, eu quero perícia. Aí o juiz está deferido. Manda para a PFOS. Não volta nunca, mas manda para a PFOS. Manda para a perícia forense tem um cara super qualificado, concursado, isento, que vai analisar a arma e vai fazer um parecer técnico e enviar para o juiz. E depois de enviado, as duas partes ainda vão se manifestar para dizer se tem erro ou não, apontar ou não a necessidade de novo laudo. Tu gasta sabe quanto com isso? R$0. Gente, olha que sistema massa que a gente tem aqui no Brasil. O juiz pede para uma pessoa isenta fazer um laudo pericial e você e a outra parte ainda vão poder se manifestar e, não satisfeito, vocês podem pedir um outro laudo do exame pericial a ser analisado por juiz se existe necessidade. Mas a prova toda é produzida pelo judiciário e é só você pedir a ele. Nós temos paridade de armas entre Ministério Público e advocacia. O promotor, ele só pede, assim como o advogado, e o juiz só decide. O promotor vai mandar, não, ele só pede, é igual advogado. Olha como nosso sistema é legal, nós temos equilíbrio nele. Quem decide é o juiz. Eu peço, o juiz diz sim. Eu peço, o juiz diz não. O promotor pede, o juiz diz sim. O promotor pede, o juiz diz não. No caso famoso, mas eles ficaram amigos. Meu amigo, se eu trabalhar 10 anos com a pessoa do meu lado e não ficar inimigo, eu vou matar. Ou não ficar amigo, eu vou matar, porque o cara é uma peste. O cara é uma peste. O cara é uma peste. Mas isso tira a isenção, eu ser amigo dele. Se eu combinar alguma coisa, tira. Agora, se eu sair para tomar cerveja, não. Sejamos humanos. Esse não é um discurso político. Voltando, sabe como é que funciona nos Estados Unidos o processo penal? Os escritórios de advocacia, aí agora o Netflix está, top. É igualzinho. O escritório de advocacia lá funciona como uma verdadeira empresa. O cara tem perito, o cara tem investigador, o cara tem fotógrafo. Só não tem um Batman porque não inventaram ainda. Por isso que o processo penal é lá, caro. Aí olha como é bacana lá. Fui preso, Deus o livre, né? Fui preso. Aí contratei o escritório de advocacia lá. Só que eu sou rico, cara rico. Aí o escritório vem me defender. Eu digo, meu amigo, produza as provas. O que vocês acham que ele vai fazer com as provas ruins que ele achar? Ele vai ignorar, que ele não é besta, eu estou pagando. E lá o sistema, olha o nome do sistema, sistema adversarial. Somos inimigos.
Aí eu produzo a prova, e quando eu produzo a prova, eu tenho que abri-la para o outro lado se manifestar. Só que eu só vou produzir prova provavelmente boa para mim. Quem é que vai ganhar esse processo? Eu estou pagando. Mas os Estados Unidos é lindo, né? Maravilhoso. Tá aí. Come uma bronca dessa lá. Sistema adversarial. Quem produzir as melhores provas, ganha. Aqui quem é que produz as provas? O juiz, que é o mesmo juiz natural. Olha que bacana a nossa garantia. Eu já sei quem é o cara que vai produzir as minhas provas caso eu cometa um crime doloso contra a vida aqui em Aracati. Mais fácil lá em Canoa, né? De noite. Sextou. Sextou. Né? Dia de maldade. Né? Oi? Depois do brisadeiro. Não, depois do brisadeiro só ver televisão só. Então vamos lá, gente. Imaginem aí. Eu já sei quem é o meu juiz, gente. E é esse cara que eu já sei quem é que vai produzir as minhas provas. É ou não é um sistema fantástico, gente? Vamos comparar com um dos países mais desenvolvidos ou o mais desenvolvido do mundo e com certeza o mais rico do mundo. Para quem não sabe, o PIB dos Estados Unidos é o primeiro do mundo. E o segundo, ele é quase 3 vezes maior. Se os Estados Unidos crescer mais ou menos 7% ao ano, ele cresce um Brasil por ano. É como se cada estado americano fosse tão rico quanto um país europeu. É por isso que todo mundo fala, crise nos Estados Unidos. Vala, meu Jesus Cristo, o mundo vai se acabar. Claro, o dinheiro está todo lá, meu amigo. E olha o sistema que eles têm. Onde o rico ganha e o pobre come fumo, dobrado. Dobrado. Porque se tem um bicho que nasceu para sofrer, o nome dele é pobre. Não é não? Imagina num sistema onde ele é responsável por produzir as próprias provas, com que dinheiro? Quando eu estava lá na defensoria, lá do estado de Nova York, a gente pedia as coisas, arrumava filântropo, a gente arrumava perito gratuito para ir fazer as coisas para a gente. Graças a Deus, são pessoas intuídas de um sentimento muito bom para o próximo. E aí as coisas andavam. As coisas andavam. Eu posso dizer isso para vocês, as coisas andavam. E aqui nós temos um juiz natural que produz as provas para você, que te dá ampla defesa, que te dá contraditório. O juiz é o juiz natural, já era juiz antes de tu cometer aquele crime naquele lugar, sobre aquela circunstância. Ele te dá uma sentença e tu sai pela porta da frente com a testemunha. Ô, rapaz, falou mal de mim. Eu vi. Tá lá nos autos, você dizendo que fui eu que matei o Caio. Sai pela porta da frente com a testemunha. Isso em caso de latrocínio, porque nós temos uma exceção hoje e sempre aceita no Brasil. Qual é o nome dessa exceção? Crime doloso contra a vida, onde a competência sai do juiz de direito e vai para o júri. Procedimento híbrido. O STF sempre falou de 88 até 2019, ontem, que a partir da sentença do tribunal do júri é possível cumprimento de pena. Agora, quem mora em cidade pequena, é difícil, viu? Começa a sair as intimações, você vai ser jurado, meu amigo. Dá diarreia, febre, o cara se muda, divorcia, a cidade esvazia, ninguém vai para lá ser jurado. Porque o cara senta na frente do bandido e diz, aí o bandido, vou te pegar, besta. E o cara, cidade pequena, meu amigo, você que é o responsável, você que é o Batman lá. Já pensou como é isso um absurdo? Como é? Já foi, júri? Eu vou só sair por uma porta diferente da sua, viu? Gente, mas por que é tão valorado, gente? Porque ele é visto como um tribunal
atécnico. E quando eu digo um tribunal atécnico, eu digo um tribunal atécnico no bom sentido da palavra. Eu não sei se vocês notaram, mas quanto mais a gente estuda, quanto mais técnico a gente fica, nós temos a tendência de nos distanciar do entendimento médio do ser humano. Para o bem ou para o mal. Portanto, a nossa doutrina valoriza o tribunal do júri, porque esse, em tese, é a aplicação do entendimento médio. Olha que legal. Portanto, o STF sempre disse, o artigo 5º do slide do anterior, problema 1, ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal, não se aplica ao tribunal híbrido, que é o tribunal do júri. Alguém já ouviu alguém se manifestar contra a aplicação de pena após de 1º grau aqui no Brasil? Eu nunca vi. Eu nunca vi. Ainda não vi. Estou dizendo que não existe, não. Estou dizendo, eu não vi. Nenhum jurista, é um absurdo o tribunal do júri condenar alguém e a pessoa sair presa em primeira instância, depois de apenas um único julgamento. Eu nunca vi. Alguém já viu? Me diga aí quem é que já viu. Também não viram, né? Coincidência enorme, né? Essa. Quem é que entra no crime doloso contra a vida? Começa com PO, acaba com BRE. Não é não? Não é não? O cara que mata por matar o outro de raiva, em regra. A gente participou de um homicídio agora, de um júri lá em Sobral. O cara estava comendo uma laranja, com a faca na mão, descascando a laranja, é o novo, né? Sentado na calçada da casa dele. Fazendo aquelas rodinhas que eu jamais vou conseguir fazer, porque eu não tenho coordenação motora, né? Aí o cara com a faca, ela fazendo a rodinha, descascando a coisa mais linda do mundo. Aí vem a menina dele, a coisa mais linda do mundo, a menina. Devia ter, eu acho que 17 anos, 16 anos. Ainda passando. Aí vem o bebo. Quais são as características do bebo? Rico, bonito e bom de porrada. Todo bebo é nojento, né? Aí o bebo passa do lado da mulher, começa a implicar com ela. Ela dá um palavrão nele, o cara pega uma pedra para dar na menina. Cai, tropeça, se levanta, o pai começa a gritar com ele, começa aquele fururu, ele pega a faca da laranja, dá 2 facadas no cara. A faca era desse tamanho, o cara morreu. Diz que vaso ruim não quebra, né? Quebrou. Morreu. Crime doloso contra a vida, tribunal do júri. Foi inocentado. Mas olha aí. Esse é o típico crime que vai para júri. É o pobre, gente. É o pobre que é quem mais sofre no mundo todo, não é no Brasil, não. Alguém já viu alguém se manifestar contra o cumprimento de pena em 1º grau no Brasil? Ninguém. Ninguém. E sabe quando é que alguém vai se manifestar contra isso? Provavelmente nunca. Olha como esse problema agora é o oposto do problema anterior. Começa a dar um nó na cabeça da gente que a gente não sabe para onde se apegar, né? Aonde se segurar. Porque são 2 argumentos muito fortes. São 2 argumentos muito fortes, tanto para um lado quanto para o outro. A letra da Constituição, problema número 1, é claríssima, cristalina. Ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal. E aí, em 2009, com novos ministros, novos seres humanos, existe uma visão diferente da lei. Olha o exemplo que eu dou sempre para os meus alunos. Para quem não sabe, gente, uma das normas mais fortes da nossa sociedade chama-se cultura. E ela define o ser humano que aplica a norma. Deixa eu ver, não estou vendo ninguém aqui não. Deixa eu ver. Não, geralmente quem usa é as mulheres, mas não estou vendo não. Pega uma criança linda, maravilhosa, como graças a Deus minha filha é, com 3 meses de idade, ela está mais velha já. Fez 4, tá, moça?
Com 3 meses de idade, eu vou lá e meto um brinco no nariz dela chamado piercing. É ou não é maus tratos? Não é não? Meteu o piercing no nariz da menina com 3 meses de idade, é maus tratos. Se eu pegar o mesmo brinco, com a mesma dor e botar na orelha dela, o que que é? Oh, meu Deus, que menina linda. Vem cá, deixa eu dar um beijo, deixa eu dar um cheiro. Já tá de brinquinho, olha que moça. Olha só como a gente vê a mesma coisa com a mesma dor de formas extremamente diferentes. Fator cultura reflete no direito penal. Penal. A gente está tão acostumado que a gente não vê. Por isso que muitas vezes a gente só vê o que quer. E aí, com novos seres humanos, eu acho muito legal aquela vestimenta do Supremo, né? Os bichos parecem o Darth Vader entrando, né? Eu já fui no STF, né? Você vai no STF, levantem-se. Levantem-se. Aí todo mundo se levanta. Pam, 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 param. Aí eles chegam com a capazona arrastando no chão, vê os caras atrás segurando. Aí vai lá o presidente, olha, sentem-se. Aí pronto, aí pode sentar. 11 seres humanos carregando problemas, culturas e opiniões assim como nós. Professor, mas eu acho um absurdo a nomeação dos ministros do Supremo como se dá. Ela é muito política. Quem é que nunca ouviu falar isso? Aí todo mundo já ouviu, inclusive eu, né? Ela é muito política, professor. Eu não gosto dessa nomeação do Supremo. Deveria ser concurso. Ou deveria ser sei lá o quê, né? Já ouvi posições mirabolantes. Professor, qual é a sua opinião? Eu sou a favor da nomeação política. Professor, você está ficando doido? Eu não estou ficando, eu já estou, mas a minha opinião é essa. Agora eu vou trocar em miúdos. Alguém já ouviu falar o nome Luiz Fux? Juiz de 1º grau do Estado do Rio de Janeiro, concursado, desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ministro do STJ, ministro do STF, passou por tudo e por todos, se garante, sumidade, é ou não é político? Tem ou não tem opinião política? Mudou alguma coisa ele ser concursado? Meu amigo, o cara que trabalha no direito, que vive o direito, que opera o direito, ele vai desenvolver opiniões. Quer você queira, quer você não queira, desenvolverá opiniões. E aí, quando você faz um critério 100% técnico, você joga uma roleta russa. E perde a legitimidade, exato. É por isso que eu sou a favor da alternância na presidência da República, seja para qual for. Porque um indica um, outro indica outro, e aí o bom senso prevalece. O bom senso prevalece. O problema é que de 11 a gente ter 8 de um lado só, seja o lado que for. Aí, meu amigo, é ditadura. Seja o lado que for. Outro problema do Supremo qual é? Se tem alguém que não sabe abrir mão de poder, o nome desse negócio é STF. Eu falei para vocês que eles entram igual o Darth Vader, não falei? Eles têm todas as garantias do mundo, merecidas e necessárias. Eles têm todo o acompanhamento policial, eles têm estabilidade, eles têm tudo que um juiz não tem. Tudo isso eles têm. E mesmo assim, eles não abrem mão de poder. O STF chegou ao cúmulo de julgar quem foi o campeão brasileiro de futebol, meu papai. Ou o Sport de Recife ou o Flamengo. Olha a causa constitucional. E o problema é, julgou do futebol, mas não julgou do vôlei, não julgou do handebol, não julgou de jiu-jitsu. Mas do futebol é constitucional, viu? Matéria com fundamento constitucional. Agora nós vimos uma decisão do STF dizendo qual é o momento que tem que ser impetrado por quem alegações finais. Alguém já leu a lei de processo penal? Sequer tem previsão.
sequer tem previsão. Aí disseram, não, o delator tem que impetrar primeiro e o delatado depois. Meu amigo, faz todo o sentido que você está falando. Quem sou eu para avaliar uma decisão do STF? Mas faz todo o sentido o que você está falando. Tem previsão legal para isso? Não está na lei. Não está na lei. E aí a decisão que eles tomarem, que sirva para Tício, Caio e Mévio, eu só quero é isso. Porque o problema é quando serve para Tício, não serve para o Caio, mas serve talvez para o Mévio. Né? E eu não vou nem entrar no mérito se é nulo ou não o processo por causa disso. São duas vertentes, uma que faz muito sentido e a outra que não tem fundamento na lei. Não está escrito na lei. E aí, eu não sei, os 11 vão se decidir e dizer qual é e quais são as consequências. Isso é ou não é abrir mão de poder? Porque quem é que é o intérprete da lei federal? Alguém sabe quem é o intérprete da lei federal, que diz qual é o conteúdo da lei federal? STJ, não é o STF. O STF não é para dizer como a lei federal se comporta. Entretanto, eles usam a Constituição para isso, porque tudo, uma folha que caia, tem fundamento constitucional, se você for interpretar. Portanto, a minha crítica não é a decisão ou a forma, mas sim a retenção de poder. 33 pensam melhor do que 11. 33 é a composição do STJ. Essa matéria é sobre a lei processual penal, que inclusive não fala nada sobre isso. Eles que respondessem por isso. Eu sou contra o STJ dizer o que não tem na lei como deve funcionar, ou o STF. Não, mas é porque na Constituição tem um princípio do não sei o que lá. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Peraí. Então, se o Caio apresentou antes de mim, vai mudar a decisão do juiz? É? Não entendi, não. Matéria do STJ, gente. Matéria de cunho processual. Matéria de cunho processual é a lei federal. Lei federal, STJ. Deixa eles resolverem e que sirva para Tício, Caio e Mévio. Eu só quero que passe a régua. Portanto, o STF, gente, é mais fácil de escalar do que a seleção brasileira. Se Deus quiser ser o Neymar, né? Olha só como é um absurdo. Sabe quantos processos por ano a Corte Constitucional Americana julga? Vamos lá, gente, dá um chute aí. Diz o número. 11 processos por ano, em média. O ministro Luiz Fux, que eu citei para vocês, esse ano deu mais de 30 mil decisões. Alguém acha que ele decidiu 30 mil vezes alguma coisa? É humanamente impossível 110 sentenças por mês do meu amigo. Quem dirá 30 mil? Ou seja, eles não querem abrir mão de poder, gente. Eles ficam enxugando gelo e replicando coisas e mandando os outros terceirizarem uma decisão que era para dizer é constitucional, não é constitucional, essa matéria já foi esgotada, tchau. Eles ficam, não, deixa eu ver. Deixa eu ler aqui, rapaz, eu acho que está errado, ó. Tá boa, tá constitucional, mas não tá do meu jeito, vamos mudar. Não é papel de corte constitucional, aí sim mora a minha crítica. Ao conteúdo das decisões, eu acho que não vale. Não vale a mim dizer certo ou errado. Mas a retenção de poder, sim. Eles precisam de abrir mão de poder e dar ao STJ o que é do STJ. E aí, gente, em 2015, a Corte desmuda o entendimento dela. Até 2009 era uma coisa, quando chegou a 2015, voltou a ser a uma coisa. É ou não é pior isso? E agora estão discutindo se já vão mudar de novo. Corte Constitucional. E aí o pior de tudo, vem a tormenta. Gente, vocês já estudaram direito constitucional?
Já, né? Massa. Qual é o efeito do habeas corpus? Por favor, me digam. Direito constitucional na veia, questão de prova certa. Hã? Ele afeta a liberdade de direito e vir e a extensão de suas decisões é inter partes. Só serve para o Tício e para o Caio, que estavam naquele processo. Não existe controle concentrado de constituição em habeas corpus, ele é difuso, ele é precário, ele é interpartes. E aí, com base em um habeas corpus, o STF muda o entendimento e vale para todo mundo. Como assim, professor? Mas pode, professor. Poder não pode, não. Mas agora, do STF, a gente só recorre a Deus, para quem acredita. É mesmo, professor? Mas por que eles fizeram isso? Porque eles podem. Isso é ou não é abrir mão de poder, gente? Você passa uma vida estudando, vendo que o efeito do habeas corpus é interpartes entre aqueles dois, o sujeito pega isso e replica erga omnes e diz: a Corte Constitucional mudou o entendimento. E ainda tem mais água para rolar debaixo desse rio. Olha que o falecido ministro Teori Zavascki, brilhante também. Gente, nós tivemos ministros, e nós temos ministros muito qualificados. Vocês já viram o currículo do ministro Gilmar Mendes? Gente, ele é o cara. Não estou dizendo que eu gosto das decisões dele, não, tá? Ele é o cara. Vocês já viram o currículo daquele cara? É fantástico. É porque eu não posso falar a palavra, senão eu falava. Mas o cara, ele tem um currículo muito bom, das galáxias. E aí, olhem, por exemplo, o Teori Zavascki, o que ele disse? Até que seja prolatada a sentença penal confirmada em segundo grau, presume-se a inocência do réu. Mas após esse momento, exaure-se o princípio da não culpabilidade. Dois princípios distintos, ó. Um é o princípio da inocência, outro é o princípio da culpabilidade. Problema 3. Olha como é que o negócio começa a ficar mais cabeludo do que a gente acha. Até porque os recursos cabíveis da decisão de segundo grau ao STJ ou STF não se prestam para discutir fatos e provas, apenas a matéria de direito. Eu vou traduzir a vocês isso. Gente, direito penal na veia. Autoria e materialidade, o que é isso? Autoria é o autor, materialidade é a existência do crime. Novamente, Caio, puxa a pistola. Não passa não. Novamente, Caio, puxa a pistola, dou aqui 10 tiros no Caio. Está aí o corpo do Caio estendido no chão. Qual é a prova da materialidade? Corpo do Caio. Qual é a prova da autoria? É nós. Autoria e materialidade. Isso é julgado pelo julgador inicial, que vai atribuir valor às provas produzidas por ele a pedido das partes ou a pedido dele próprio. Vai julgar isso, vai ser revisto por um conjunto de pessoas, de juízes com mais experiência do que ele. Esse conjunto de juízes vai debater esse conteúdo e vai reafirmar, modificar ou anular a decisão. Se eles mantiverem essa decisão do juiz de primeiro grau, gente, a autoria e a materialidade transitam em julgado. Como é, professor? Sim. A partir da segunda decisão, ou seja, a partir do segundo grau, nós não discutimos mais se o Alex matou. Nós não discutimos mais se o Caio morreu, ou seja, houve crime e o autor sou eu. Transita em julgado no segundo grau. O que o STJ faz então, professor?
Ele vai ver se a pena foi aplicada da forma correta. Ele vai unificar entendimentos entre o Rio Grande do Sul e Ceará e vai dizer, gente, vocês estão pegando pesado, vocês estão pegando leve. A interpretação correta é essa. Ele não discute mais Alex é inocente ou Alex é culpado. Ele discute a aplicação e a unificação da lei federal, porque essa é a competência do STJ. Portanto, esse é um motivo muito forte para a extinção para o princípio da não culpabilidade. Ele se extingue ali, porque nós não discutimos mais a culpa. A culpa já foi sedimentada. Nós discutimos técnicas utilizadas. Exemplo, e agora eu vou adentrar bem de leve, só porque é um exemplo notório. O ex-presidente Lula foi condenado pelo ex-juiz Moro a 9 anos e 1 ou 2 meses de prisão. Recorreram para o TRF. Essa decisão foi elevada a pena para 12 anos de prisão. Recorreram ao STJ. O STJ manteve as duas decisões e disse, olha, a dosimetria foi aplicada de forma incorreta. E desceram para 8 anos e 11 meses. Olha como a matemática é bem firmezinha. Não estou entrando no culpado ou inocente, mas olha como a matemática é firme. De 9 anos e 1 ou 2 meses, desceram para 8 e 11. Portanto, a dosimetria segue regras estabelecidas pelo STJ. Portanto, o princípio da não culpabilidade, eu não posso ser culpado por isso, vai se extinguir quando as provas sobre autoria e materialidade forem extintas, forem sedimentadas. E esse é o momento, essas provas não são mais discutidas. Elas transitam em julgado no 2º grau. Passa, por favor, Caio. Problema 4, gente. Mas o direito internacional, a ONU, isso, aquilo, não pode, está aqui. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é o pacto que nós fizemos de São José da Costa Rica, gente. O pacto de São José da Costa Rica instituiu, inclusive, a audiência de custódia. Não assegura a ninguém um direito irrestrito a recorrer em liberdade. Não assegura, não é assegurado, é assegurado o direito irrestrito de recorrer em liberdade. Porque muito se fala, né? Não, a gente tem que ver isso é contra os direitos humanos. Não. O direito humano, o pacto, o Tratado de Direitos Humanos que nós assinamos foi esse. No seu conteúdo não tem isso. Ele, inclusive, instituiu a audiência de custódia. Gente, a audiência de custódia foi feita para liberar alguém? O que é a audiência de custódia? Está no rumo. Questão de prova. Os fundamentos para a prisão preventiva temporária estão lá. 310, 11, 12, CPP. Código de Processo Penal. Antes, o juiz recebia o APF, auto de prisão em flagrante, que é um papel. Recebia o papel, olhava, isso aqui vai responder liberdade, porque a regra, não vi nenhuma exceção aqui, despachava. Agora, ele só pode decidir se ele tiver contato visual com o acusado. Para quê? Para assegurar que ele está íntegro. Mas só que nós, no Brasil, já tínhamos o exame de corpo de delito e de punho o sujeito falava, você foi ou não molestado, violentado, agredido verbal, física, intelectualmente? Nós já tínhamos isso. E mesmo assim nós asseguramos um direito extra por causa do pacto. E esse mesmo pacto, que é utilizado por alguns, ele não cita em nenhum momento direito de recorrer irrestrito em liberdade. Portanto, essa esfera internacional não pode nos afetar nessa decisão de 2º grau. E aí, gente, eu trago essa frase de reflexão muito, muito, muito bacana. A comparação entre o direito penal e o direito civil
a quantidade de recursos que nós temos no direito penal é infinitamente superior ao direito civil, e já tem muito no civil. Outra coisa que eu trago é essa redação do próprio ministro, ex-ministro Joaquim Barbosa. Ele fala: só de um dos réus que ele teve, de um processo pesado em São Paulo, foram 62 recursos julgados no próprio STF. Você imagina do STF para baixo. Se no STF tem 62 recursos, tu imagina no STJ, no tribunal e para o próprio juiz de primeiro grau, gente? Meu amigo, é papel para dar em doido. É papel para dar em doido. E aí ele fala, dezenas de minha relatoria e outros ministros, inclusive o ex-ministro Eros Grau e Carlos Brito. Portanto, existe um limiar muito difícil de traçar, que é entre o excesso de garantia e a falta dela. Absurdos acontecem em todos os sistemas judiciais do mundo, operados por máquinas ou seres humanos. Passa, por favor, Caio. Esse problema eu acho mais bacana de todos. Gente, quando o STF declara alguma coisa inconstitucional, aquela coisa só sai do mundo jurídico se a mesa do Senado retirar aquela letra de lei, ou seja lá o que for. Portanto, uma decisão em habeas corpus, que é inter partes, não vai poder alterar a questão processual, e a lei que foi atingida continuará em vigor. Alguém viu o Senado fazendo alguma coisa em relação a isso, retirando alguma lei que fala de cumprimento ou não cumprimento do segundo grau por conta de decisão inter partes do STF em habeas corpus? Não, então tecnicamente é impossível de dizer que houve alteração. Mas só que o STF diz que houve. E eu sou insignificante, invisível e inexistente perante a maior corte do nosso país. Mas a técnica deles eu posso dizer, não está escrita no livro como certa não. Eu já li. E a própria Constituição também. Leiam. Gente, esse tema, ele é muito capcioso, ele é muito técnico e muitas vezes ele é muito político. Mas esse tema é um daqueles que, quando a gente fala sobre ele, diz muito mais sobre a gente do que sobre o problema. Tá? Então eu gostaria que vocês se despissem do pudor, lessem isso e tentassem construir, dentro de possível, uma questão técnica em relação a isso. A minha conclusão eu deixo para que vocês a tenham. Eu deixo para que vocês elaborem as próprias definições. Passa, por favor. Gente, a gente está vivendo um mundo tão complicado, né? Onde acontece de tudo, onde gente morre. E eu trouxe essa definição, eu trouxe essa palavra do Michael Jordan que eu acho fantástica. Ele fala, errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola que venceria o jogo e falhei. Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha vida. E é por isso exatamente que eu sou um sucesso. Obrigado, gente.